Estamos de volta com o Ver Mais. Começou ontem e segue até o dia 27 a Semana do Lixo Zero. Ao todo, serão realizadas mais de 30 ações que ressaltam a responsabilidade de cada um para a gestão do lixo. No Brasil, mais de 60 cidades participam desse projeto criado pelo Instituto Lixo Zero. O que é esse conceito e como a gente deve se posicionar enquanto cidadãos é o tema da minha conversa de hoje com a professora Camila Búrigo Marim, que é especialista em projetos sustentáveis, entre outras especialidades. Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem, professora? Boa tarde, tudo bem. A gente, quando fala de lixo, as pessoas dizem sempre que mas a gente já sabe. Só que a gente já sabe e a gente continua cometendo os mesmos erros no que diz respeito à gestão do nosso lixo, né? A gente ter consciência, a gente ter essa inquietude em querer gerenciar o nosso lixo de uma maneira responsável, não é verdade? A gente já sabe, mas e por que a gente não faz, né? Eu acho que essa é a questão. Mas aí eu me pergunto, sabe realmente? Eu acho que as pessoas têm mania de ficar culpando o outro, querendo que tudo venha de cima, que o governo faça, e esquecem que podem fazer grandes transformações e que devem assumir suas responsabilidades, porque o lixo é uma responsabilidade de todos nós. E cada um produz o seu lixo, né? Quer dizer, eu acho que as pessoas têm a falsa sensação de que uma vez que você fecha a sacolinha e coloca no ambiente lá no seu prédio, na sua casa, que você costuma descartar o lixo, dali em diante não é mais sua responsabilidade. E não é bem assim, né? Não é nada assim, né? A gente tem que pensar, primeiro de tudo, que do ponto de vista do planeta não existe fora. Então, esse jogar fora, não existe fora, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, tanto nós como nossos resíduos, o nosso lixo está no mesmo lugar, né? Então, é nossa responsabilidade também onde ele vai parar. E cada vez que a gente descarta de forma incorreta, não faz a separação dos resíduos, a gente está inviabilizando várias porções de terra, ajudando a poluição, ajudando a exaurir os recursos naturais que a gente utiliza para a produção desse material que virou lixo também. Então, a gente quer trazer um novo conceito, que é justamente não tornar aquilo que a gente utiliza lixo, mas sim dar um novo uso a ele. Essa é a ideia do lixo zero? Exatamente, essa é a ideia. Primeiro, a gente rever os nossos hábitos, né, o nosso comportamento em relação ao nosso consumo, se a gente precisa realmente consumir tanto, se a gente precisa trocar tanto de material, né? Ok, se eu preciso consumir aquilo, se eu necessito daquilo, então por que não escolher produtos que eu possa reutilizar ou que eu possa destinar à reciclagem, por exemplo? Professora, ao longo dos últimos anos, a gente vê que esse tema tem sido discutido de uma forma mais intensa, que as pessoas estão despertando para isso, né? Embora ainda seja pouco diante do todo, a gente sabe que não existe fora quando a gente fala do planeta, mas as pessoas estão despertando, né? O que a gente já consegue ver que as pessoas estão mudando nesse gerenciamento do próprio lixo? Eu vou dar um exemplo bem simples, que agora está na moda, né? Que é a questão do canudinho. Eu vejo muitas pessoas recusando os canudos ou estabelecimentos já não mais oferecendo o canudinho, né? Isso é um início muito embrionário ainda, né? De uma mudança de hábito mesmo, né? Então, é fazer com que as pessoas repensem não só no canudinho, mas em tudo que tudo que a gente consome. Não adianta também não usar o canudinho e pegar um copo plástico. Né, trocar 6 por meia dúzia. É a coerência, né? Exatamente. A coerência como um todo. A gente tem um recadinho do público, deixa eu dar uma olhada quem está com a gente. Aqui em casa nós fazemos a coleta seletiva e também separamos o óleo utilizado nas frituras para o devido descarte. Essa participação da Carla, falando que na casa dela já existe um gerenciamento do lixo, né? Essa preocupação em fazer a coleta seletiva, que eu acho que foi ali que começou, né, professora? A gente começou a pensar, e hoje, por exemplo, quando alguém chega na minha casa e joga uma casca de banana no meu lixo reciclável, eu já fico muito incomodada, porque a gente vai criando isso e aos poucos vai modificando os nossos hábitos e se torna uma regra, né? Exato. E tem muita gente que faz sem maldade, sabe que tem que separar, mas não sabe como fazer isso também. A gente tem que pensar que os nossos resíduos, aquilo que a gente produz na nossa casa, por exemplo, ele pode ter 3 destinos. Eu posso fazer 3 separações. Uma parte é o reciclável, que realmente vai para a cooperativa de reciclagem e é reciclado. Uma outra fração
que eu posso utilizar, que é orgânica, que eu poderia fazer uma compostagem e utilizar na minha própria casa, fazendo uma hortinha, independente se eu tenho uma casa, se eu tenho um apartamento. Hoje em dia já é possível, né? Fazer isso. Então, diminui a quantidade de resíduo que vai para o aterro. Para o aterro sanitário, deveria só ir aquilo que a gente realmente não consegue utilizar, como, por exemplo, o resíduo sanitário, né? O resto de papel, enfim. Que a gente não consegue fazer uma reciclagem. Nem dar uma outra destinação. Não tem outra destinação a princípio. E aquilo que a gente não consegue reciclar, que vira rejeito, né? O que também não seria o ideal, porque, na verdade, dentro da nossa cadeia de produção e consumo, não deveria existir rejeito, porque o rejeito ele vai ser rejeitado, não tem o que fazer com ele, não tem destino. E muita gente não sabe, mas tem várias coisas que a gente utiliza em casa que são rejeitos. E vão para um aterro sanitário que, na verdade, inviabiliza uma área gigante. Por exemplo, plástico filme. Plástico filme não é reciclável. Aquele que a gente coloca na bandejinha para tampar a comida. Exato, não é reciclável. É muito usado esse plástico. Muito. Existem várias embalagens, por exemplo, de bolos e produtos que você compra no supermercado, que eles são um plástico que, teoricamente, eles são recicláveis, mas por ter um baixo valor de comércio, eles não são reciclados. Então, eles acabam parando no aterro também. Quer dizer, aquelas embalagens que a gente compra para fechar o bolo, por exemplo, é dessa que você está falando? Exato. Olha só, às vezes, realmente, além de tudo, as pessoas também não têm acesso a alguns tipos de informação, né? É bacana que, por exemplo, que a Carla falou que na casa dela o óleo que foi usado tem a destinação correta, porque muitas vezes as pessoas relacionam somente ao plástico, né? Sim. Que é o lixo, mas na verdade não. Não, a gente tem vários poluentes que a gente pode evitar com pequenas ações em casa, né? O óleo de cozinha, por exemplo, ele descartado pelo ralo, né, pela pia, enfim, ele vai causar uma série de problemas, porque a gente não consegue tratar ele, a gente atrapalha o sistema de tratamento de esgoto, seja numa estação de tratamento ou seja na fossa, né, dentro da residência, enfim. Ele atrapalha esse sistema e acaba poluindo a terra e a água, né? Uma gotinha de óleo aí tem uma capacidade de poluir uma quantidade imensa de água. E ele inviabiliza vários processos, né, que acontecem dentro da água, como troca de gases, produção da fotossíntese, que produz o oxigênio que a gente respira, entre outras coisas. Algumas coisas, por exemplo, a questão do canudinho que você mencionou, as pessoas começam agora, né? Tem alguns estados do país que já estão começando a tomar essa medida de que não tem mais o canudinho, e aí você tem que ou tomar normalmente no copo, né? Que é uma coisa bizarra. A gente sempre tomou no copo, né? Sim. E aí, ou então você tem o seu próprio canudinho. Quer dizer, demanda um pouco de empenho das pessoas e muitas vezes essa falta de praticidade, você ter que carregar o seu canudinho na bolsa, olha que coisa, as pessoas acabam demorando mais para aderir por causa disso, né, professora? Mas a partir do momento que a pessoa adere, faz uma mudança de cada vez, deixa de consumir alguma coisa, tenta achar outra substituto, né, que não cause tanto problema, enfim, vê que é muito simples, que é muito fácil. Basta dar o primeiro passo. A partir do momento que você deu o primeiro passo, é um caminho sem volta. Porque tu vai vendo que você pode melhorar. A gente é contaminado por essa coisa boa de ser responsável, né? Exato. Que é o que a gente sempre deveria ter sentido, mas aí é um movimento. Temos mais uma participação do público, vamos dar uma olhada no recadinho? Na minha casa eu separo e para as visitas eu deixei um aviso em cima das cestinhas de lixo, assim eles acabam separando também. É aquela coisa, né? A nossa telespectadora aí enviou um recado falando disso e é justamente o que eu falei, às vezes vem alguém na sua casa, quando faz isso e joga no lugar errado, a gente fica, ai meu Deus, né, pensando. Mas eu acho que não é nada deselegante, muito pelo contrário. Eu acho que é uma atitude generosa para o planeta e para a gente. Eu acho que tem que fazer parte do nosso hábito também, Tem que fazer. Né? A gente tem várias formas de falar com as pessoas, né? Por exemplo, quando você vê uma pessoa jogando lixo no chão, vamos pensar essa é uma situação difícil. Mas aí você pode ser super grosso, você pode ser super educado, né? Olha, acho que você deixou cair. Aqui acontece. Nesse tipo de situação, eu já criei uma técnica, professora. Sabe o quê? Eu faço questão de ir lá e juntar o lixo sem falar nada na frente da pessoa e colocar no seu devido lugar. Porque eu acho que é o bendito do tapa de luva que a pessoa vai entender mais do que se você falasse alguma coisa. Se chamar atenção, intervir. E muitas vezes, no nosso dia a dia, eu acho que a gente também pode ter uma conduta
proativa no gerenciamento do lixo, que não é meu também, né? Eu acho que você está andando na praia e passa por um lixo, por que você vai ignorar o lixo se você pode pegar e descartar na lixeira? Mesma coisa na rua, na calçada, enfim, porque na casa da gente a gente não deixa lixo espalhado no chão, né? E o planeta é a nossa casa. Exato, eu acho que é isso que falta as pessoas entenderem. As pessoas têm uma mania, primeiro, de segmentar o que é o meio ambiente e o que são as pessoas. Gente, o ambiente é o lugar onde a gente vive, a natureza é a nossa casa. Se a gente não cuidar do nosso planeta, que é a nossa casa, o que a gente vai cuidar? O que a gente vai ser? Né? O que sobra pra gente? Não vai sobrar nada? O planeta, ele se recupera muito rapidamente sem a nossa presença, mas a gente não vive sem aquilo que o planeta tem a nos oferecer. Aí é que está a contradição, porque eu acho que o ser humano se acostumou muito a pensar que o planeta está aí para nos servir. Exato. E não é assim que acontece, né? Uma hora a fonte esgota e aí o que vai sobrar para a gente, né? E existem algumas coisas que a gente também vai aprendendo quando começa a criar essa consciência. Por exemplo, né, quando a gente tem aqui eventos náuticos e situações que nos oferecem informação de toda sorte, acho que uma das coisas que eu descobri esse ano que eu fiquei muito impressionada, professora, é sobre o microplástico. E que, sabe aquele creme ou aquele esfoliante que a gente gosta de passar no chuveiro e aí ele vai todo pelo ralo abaixo, vai embora. Não vai embora. Aquilo lá é microplástico. É microplástico. E também vários cremes dentais, né? Tem esse esfoliante aí que é microplástico. Tem que pensar que, agora falando do plástico em específico também, ele não é um problema único, não é só o plástico. Ele ainda no meio ele faz uma série de ligações, ele se relaciona com outros poluentes, o que acaba magnificando o poder de poluição dele. Então, nele pode se absorver, pode se agregar metais pesados, pesticidas, vírus, bactérias, fungos, entre outros, que acabam sendo dispersos para outros lugares que não chegariam se não tivesse esse meio de transporte. Então, é realmente uma teoria da conspiração real do plástico. Não é teoria, não é teoria, é a prática realidade. da conspiração, Exato, é real. É real. Que coisa maluca, né? E a gente não faz ideia. Só que, para você saber se você está usando um produto que tem poluente ou não, existe isso no rótulo? Existe. Você pode olhar no rótulo se tem polietileno, polipropileno, poliestireno, que são todos tipos de plástico. Se em algum produto que você comprar tem ele, por favor, rejeite esse produto. Evite. Rejeite mesmo, não compre. Não compre. Tem sabonete, tem creme. Todos esses de higiene a gente tem que ficar de olho, então. Isso. Porque eles podem fazer parte. Sem contar também maquiagem, né? Glitter, por exemplo, a maior parte dele é plástico, microplástico. Essa semana, eu costumo usar cosméticos mais naturais e os brilhos, eu adoro glitter, mas o glitter não plástico, né? Então, para substituir, eu uso mineral, que é de mica, ou ainda o comestível. Esse final de semana, por coincidência, eu fui procurar um glitter comestível para usar como maquiagem. E nesse glitter eu me surpreendi que agora até o microplástico está no glitter comestível. Poxa vida, não acredito. Como assim você vai comer algo que é plástico? Como assim? Como assim? É inacreditável. A gente come margarina, né? Então, eu acho que aí já fica explicado uma boa parte da história. Agora, a gente tem que ficar atento mesmo em tudo, né? Ah, mas meu Deus, como assim? Vou deixar de usar tudo? Não, não é assim. Seja crítico, seja observador, preste atenção, saiba que você está contribuindo ou para o bem ou para o mal do planeta. A gente tem uma pergunta de um telespectador, vamos ver quem está aqui com a gente, a Vera. Gostaria de saber onde depositamos o óleo de cozinha. Moro no bairro Fazenda, aqui em Itajaí. Existem alguns mercados que têm postos de coleta tanto para o óleo como para outros materiais que a gente não pode colocar no lixo convencional, como baterias, pilhas, lâmpadas, enfim. Então, tem vários supermercados das grandes redes aqui da cidade aceitam, né, esse material. E também a cooperativa de reciclagem, se eu não me engano, se você colocar numa garrafinha fechadinha e mandar para reciclagem, eles recebem também. As pilhas, as lâmpadas também, existem as lojas que vendem esse tipo de material. Normalmente já tem um recipiente ali, quando você for comprar, enfim, você vai guardando em casa. Eu tenho uma gavetinha lá cheia também, a gente vai guardando e na hora de descartar faz o descarte correto, porque é um tipo de lixo que é bem complicado também, né, professor? Eu acho que, como todo ele, mas esse daí a gente tem que ter um cuidado de juntar, esperar um tempinho e aí vai lá e faz o descarte
no local correto. Aqui, na nossa região, como a gente tem essa questão de navios, né, de barcos, uma outra coisa também que me surpreendeu muito é que o tal do microplástico também é usado para lavar o casco do navio, em muitos casos. Então, o despejo vai direto mesmo, não tem nem um meio do caminho, ele vai direto para a água. Além disso, o microplástico, esse que você está dizendo que é usado no casco do navio, é o mesmo que é muito parecido com o que é de matéria-prima para produzir todos os outros plásticos. Para a produção de garrafa PET e outras embalagens, eles utilizam umas bolinhas desse tamanho, muito pequenininho, que a gente chama de pellets, que são microplásticos também, e são transportados por containers oceano afora, cai container, em todas as praias, em todos os lugares. Eu nunca fui em uma que eu não conseguisse encontrar um microplástico. Olha que loucura, Até na Antártica eu já encontrei. Quer dizer, uma bolinha que tá tudo de alguma forma contaminado, mas isso não quer dizer que a gente não possa ainda mudar a nossa postura ou e a gente situação. muda agora ou lascou-se, né? Então a hora é agora para a gente começar a mudar. Sim, até porque dentro do você falou dos esfoliantes, né? Agora, do microplástico que você citou, já foi encontrado microplástico além de em peixes, né? Em organismos, frutos do mar, né? Que as pessoas acabam consumindo na alimentação, também foi encontrado em sal de cozinha e na água que a gente bebe. Então, como elas são esferas muito pequenininhas, as estações de tratamento de água não têm capacidade, elas não foram projetadas para fazer o tratamento desse tipo de material. Então, acaba indo para a água de abastecimento também passa. Quer dizer, depois a gente se pergunta, né? Muitas vezes, nunca teve tanta gente doente, nunca teve tanto câncer e outras doenças, mas a gente, de alguma forma, contribui para isso dessa forma, né? A gente muitas vezes não sabe, mas está atuando de uma maneira que não ajuda. Então, tomara que a gente comece a realmente pensar nisso e ficar com a consciência pesada quando fizer alguma coisa errada no sentido do lixo. O ideal mesmo é reduzir. Primeiro de tudo, né? Consumir menos, reutilizar aquilo que for possível e reciclar aquilo que realmente não tem como fazer outra coisa, não tem outro jeito. E tomara que, assim como está acontecendo com os canudos, aconteça com as sacolinhas, que já era para ter acontecido, né? Tem outros países do mundo que já tem essa conduta de que você, se quiser uma sacola, você vai pagar. Agora, não vai sair aí cheio de sacolas de graça, porque a sacolinha realmente vai dominar o mundo se a gente não fazer alguma coisa para parar. E tomara que isso mude, né? Para isso também que existe esse tipo de evento como a Semana do Lixo Zero, que é para a gente repensar as nossas atitudes e repensar também o futuro do nosso planeta. Um outro conceito bem legal que o Lixo Zero traz é para as pessoas entenderem que isso tudo tem um preço, isso tem um custo. Toda a produção desses resíduos, ele gera um custo em relação aos recursos naturais que você está tirando, você está deixando aquele ambiente não mais natural, vai acabar prejudicando em alguma outra coisa, gente. Algum serviço que esse ambiente prestava para a gente não vai mais prestar. A gente tem um gasto de energia muito grande, de água muito grande, tudo para produzir esse produto que vira lixo. Não pode virar lixo, né? É verdade. E se nesses produtos tivessem essa precificação, eu brinco, né, precificação, se tivesse esses custos ambientais embutidos, seria inviável consumir esses produtos. Com certeza. Professora, obrigada. Adorei a nossa conversa. Vamos incutindo isso na mente das pessoas até que a gente consiga dominar o mundo. Todo mundo pode fazer a diferença com pequenas atitudes, a gente pode provocar grandes transformações. É verdade. Obrigada. Uma ótima semana.